Bom, agora a gente vai. O Alex já explicou alguns dos pontos, mas é importante a gente conversar também com o Valério Mazzuoli, que é advogado, especialista em direito internacional, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, porque algumas pontas soltas ainda, não é mesmo, Sabino? Tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom dia. Primeiro de tudo, a pergunta que o Sabino já tinha feito, né, em relação ao dinheiro que está sendo depositado, 150 mil euros, já estão na conta da vítima pelo primeiro julgamento do Daniel Alves e agora essa fiança de 1 milhão de euros. Para onde vai esse dinheiro, doutor? A fiança vai para um fundo do Estado, né? Depende da lei espanhola. Então, a fiança é um instrumento jurídico de garantia do juízo. Então, se a fiança é arbitrada também de acordo com as condições financeiras, de acordo com o fato que ocorreu no estrangeiro. Então, ele tendo condição de saldar essa fiança, ele vai ter a sua liberdade provisória autorizada. Isso significa que se ele voltar para a prisão, esse dinheiro volta para ele ou ele definitivamente perde esse dinheiro? Não, não obrigatoriamente. A fiança ela pode independer de retorno. Isso depende da legislação de cada estado. Normalmente, a fiança vai para o estado, é uma garantia que se dá, mas pode não ter retorno de fiança, não. E agora, por exemplo, uma liberdade provisória. Ele sai da cadeia, mas desses 9 anos que foram estabelecidos pelo julgamento inicial do Daniel Alves, ele já cumpriu 1 ano e 3 meses. Está preso há 1 ano e 3 meses. Se ele sai em liberdade provisória e depois volta, parte disso, dos 7 anos e 9 meses que ele ainda precisa cumprir? O tempo que já cumpriu da pena, ele é comutado na pena final que ele vai receber. Então, comuta-se a pena final e depois ajusta-se a pena que eventualmente ele vai ser condenado. Não se sabe se vai ter condenação. Pode ser até que ele seja absolvido, acho pouco provável. Mas essa pena é comutada. E depois faz o ajuste da pena e o sentenciado cumpre o restante da pena que a justiça estabeleceu. No caso do Daniel Alves, do Robinho é outra coisa que nós vamos falar, mas no caso do Daniel Alves é assim que a questão vai se comportar. E também reter os passaportes dele é uma coisa que passaporte só se usa para um voo intercontinental. Veja, a Espanha é um país que tem fronteira seca. Ele poderia ir para Portugal, então a defesa deve ter feito um trabalho interessante lá de convencer os magistrados que ele vai ficar num perímetro determinado para que ele não apresenta risco à instrução do processo. Então é isso que está acontecendo no caso lá. Foi surpreendente a decisão espanhola de autorizar com uma fiança altíssima, né, que vale 6 milhões de reais praticamente, essa liberdade do Daniel Alves. Deixa eu ter uma dúvida aqui com o senhor. O Instituto da Fiança já é bastante antigo, bastante conhecido. Eu conhecia o Instituto da Fiança para aqueles que, antes da condenação, pudessem, de alguma forma, responder em liberdade ou aguardar as investigações em liberdade. Agora, o Instituto da Fiança para aquele que já está condenado, como é que é esse critério do ponto de vista até da filosofia do direito? Você trocar uma condenação de restrição de liberdade por causa de um crime tão grave quanto estupro por dinheiro, dá a impressão para um leigo que ele está pagando por aquilo que fez e pode se ver livre. O senhor acha que esse raciocínio faz sentido do ponto de vista jurídico ou não? Veja bem, isso depende da legislação espanhola. Nós não podemos comparar a fiança no Brasil com a fiança colocada em outro país. Cada legislação tem o seu estabelecimento da sua metodologia própria, daquilo que vai fazer com o seu direito interno. Então, a fiança pode se comportar de uma maneira no Brasil e a fiança pode se comportar de outra maneira na Itália, na Espanha. Mas a fiança não é um pagamento pela liberdade do crime cometido. É uma garantia do juízo para que a pessoa possa responder o processo em liberdade. Perceba que o processo dele ainda está em andamento. Então, a fiança foi arbitrada de uma maneira alta, exatamente se arbitra de uma maneira alta, até pensando que o indiciado pode não ter dinheiro para saldar, então ele continua preso. Nesse caso, ele saldando a fiança, não tem nada de estranho nisso em fiança. Até aí o processo está regular. Foi surpreendente essa possibilidade de se afiançar a sua saída. É isso que, na verdade,
todos os observadores internacionais com um prazo curto de tempo relativamente à prisão dele. Agora, doutor, o senhor falou sobre fronteira terrestre da Espanha com Portugal, por exemplo. Se o Daniel Alves foge para Portugal, na Europa, existe esse acordo de transferência de presos ou de condenados entre os países? Se o Daniel Alves for pego em um outro país da Europa, ele volta para a Espanha e deve voltar aí para a cadeia? Não tenha dúvida, na Europa a extradição não é transferência de execução da pena, aí a extradição funciona bem. Hoje os tratados europeus permitem que um juiz de Portugal, um juiz da Espanha, saia e decrete uma ordem de prisão em outro país, o que não acontece no nosso entorno geográfico na América Latina. Ele não vai se arriscar a fazer isso porque no sistema europeu a extradição funciona bem. Provavelmente ele voltaria para a prisão imediatamente. Creio que ele não vai correr esse risco, que ele está bem assessorado juridicamente. Mas em termos de Europa, a captura de um preso em outro país se faz de uma maneira muito mais ágil do que seria no Brasil. Lembre-se vocês do caso do César Battisti. A Bolívia fez em 2 dias o que o Brasil não fez em 20 anos. Né? O processo César Battisti se expandiu, demorou. Ele teve o azar de ter ido para a Bolívia, atravessado a fronteira e aí pronto, entrou na soberania boliviana. A Bolívia, em menos de uma semana, mandou o condenado para a Itália. Então, isso também depende da legislação do país, se é mais ágil ou menos ágil relativamente à extradição. Pela sua experiência, no caso Robinho, pelo fato de ele ter sido condenado na justiça de um país amigo que tem tratado com o Brasil, o senhor acha a possibilidade de ele não cumprir essa pena grande? Ou o senhor acha que é mais pro forma o que vai acontecer e que ele vai acabar cumprindo essa pena no Brasil? Não. Vamos lá explicar o caso Robinho agora, que está cheio de dúvidas e isso precisa ser esclarecido. Primeira coisa, o crime que ele cometeu não é um crime brasileiro, é um crime italiano. Então, a medida de cooperação internacional, o Brasil estaria fazendo um favor em fazer com que ele cumprisse a pena italiana no Brasil. Mas o crime é italiano só porque aconteceu em território italiano, claro, né? Não é um crime brasileiro, claro, tá. Não é um crime brasileiro. Tá. Não é um crime cometido na soberania nacional. O que acontece no caso do Robinho é que o tribunal vai ter que enfrentar hoje à tarde. O tribunal tem 3 dificuldades. A lei em que a Itália está se baseando não é uma lei feita para brasileiros, é uma lei feita para estrangeiros. É o estatuto, a lei de imigração. A lei de imigração diz que só pode transferir a execução da pena se for juridicamente possível pedir a extradição executória da pessoa. Isso é o famoso artigo 100 da lei de imigração. É ele que está sob malhete hoje no tribunal. E não é possível juridicamente pedir a extradição de um brasileiro nato. Portanto, tecnicamente, independentemente do bárbaro crime que ele cometeu, a defesa está correta. Não se transfere a execução de penas para brasileiros natos. Eu acho que o STJ vai dar uma interpretação liberal desse dispositivo e tentar escapar dessa interpretação que reputa correta. E aí nós caímos em outro ponto que você tocou. Nós temos um tratado com a Itália, é verdade, que impede a medida. O Brasil tem tratado com a Austrália, tem tratado com Portugal, com Suíça, que permite. O único tratado internacional que diz a cooperação em processual penal abrange todos os aspectos, menos transferir a execução da pena, aí o balde de água fria é com a Itália. Isso o senhor está dizendo, se eu entendi. Expresso. E a defesa alegou isso. O único tratado que o Brasil tem que fala que a cooperação internacional não compreende medida de execução de pena, transferência de execução, é exatamente com a Itália. Por isso que a Espanha, com medo de que o Daniel Alves conseguisse retornar para o Brasil, é que decretou a prisão dele. O erro disso tudo não está no Brasil, que jogaram um problema para nós que não é nosso. O problema foi que a Itália não prendeu o Robinho e deixou ele pegar um voo internacional e vir para o Brasil. Segundo problema que o STJ vai enfrentar é esse. O segundo problema, tem um tratado com a Itália que impede essa medida. Eu estou curioso para ver qual a decisão que vai ser tomada hoje à tarde. E uma terceira questão legal que está em causa.
A lei de imigração é uma lei que tem normas processuais, se aplica imediatamente, mas nos últimos 2 artigos ela modifica 2 normas do Código Penal, portanto é uma lei também penal. Estou falando uma questão técnica do direito, é uma lei híbrida, que pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não pode retroagir para prejudicar o réu. Esse é um princípio comezinho do direito penal que todo mundo sabe. A lei não retroage em prejuízo do réu. O crime dele foi em 2013, a lei é de 2017. Também estou curioso para ver como que o Superior Tribunal de Justiça vai escapar desse argumento. São 3 empecilhos da legislação brasileira. Que lei é de 2017? É 2017. Sim, mas a lei de 2017 é referente a quê? É a lei que a Itália está se baseando para pedir a transferência e execução da pena. A lei de migração. Entendi. É essa que está sendo discutida. O que o senhor está, em resumo... Toda a discussão hoje à tarde está no artigo 100 dessa lei. Toda. Tá. Toda. Em resumo, o que o senhor está colocando é que a defesa tem bons argumentos para fazer, do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, baseado em lei, tem bons argumentos legais para pedir que Robinho não cumpra a pena no Brasil. No entanto, o senhor acredita que o Superior Tribunal de Justiça possa ter uma decisão mais liberal, que não se apegue ao pé da letra e seja mais interpretativa do caso do que seria normalmente, é isso? Seria o STJ abraçando esse problema que caiu aqui no Brasil. Pode ser que o tribunal atenda, não é o que se espera de um tribunal atender clamor público, né? Por mais grave do crime que ele tenha cometido. E a gente observando o processo, eu posso te dar algumas dicas do que o tribunal está dividido, viu? Eu não sei se vocês se lembram lá, quando o advogado dele pediu lá atrás para ele ter a tradução do processo italiano, aquilo não colou, porque realmente o processo na Itália terminou, ele é condenado por estupro e por estupro coletivo, isso está transitado em julgado. Mas um dos ministros, quando foi decidir lá atrás a questão se traduzir ou não do processo, ele equivocadamente entrou no mérito. E ele disse assim, olha, parece que não tem um dos requisitos. O requisito é ter um tratado que permita. E o tratado com a Itália justamente não permite. Uma ministra chamou a atenção desse colega e disse, mas ministro, isso não está sob decisão hoje, era final de 2023, não sei se lembram. A decisão vai ser hoje desse caso. Ele falou, então me desculpe, eu vou refazer aqui o meu voto e eu vou. Mas isso ficou nas notas taquigráficas. Então nós já temos uma ideia, a partir dessa observação daquele julgamento, que pelo menos um ministro já se manifestou talvez favorável à tese da defesa. Então perceba que isso não é tão simples no tribunal. Não está se discutindo mais se ele cometeu estupro ou não. Está se discutindo se um brasileiro nato pode cumprir uma pena no Brasil que foi imposta no estrangeiro. Toda essa questão. E tem empecilhos seríssimos na legislação brasileira que, no meu entender, eu trabalho há 25 anos com esses temas, 28 livros publicados. Me parece difícil o tribunal escapar dessas questões que a própria legislação brasileira e os tratados internacionais colocam. Agora, se me perguntar o que eu acho que talvez o tribunal dê uma interpretação diferente daquela que seria, do ponto de vista o ideal, o técnico, né, e homologue a transferência da execução da pena. Lembrando sempre que ele tem recurso ainda ao Supremo Tribunal Federal. Mas a questão é essa. Pela legislação brasileira em vigor, ao que parece, a transferência e execução da pena não seria possível para brasileiros natos. Seria possível para um estrangeiro. Um estrangeiro que cometeu crime na Itália, está no Brasil, por qualquer motivo, a sua extradição foi negada, aí sim transfere-se a execução da pena. E eu estou muito curioso para ver qual que é a decisão hoje à tarde, porque vai ser a decisão primeira. E essa decisão vai valer para esse crime gravíssimo, como o do Robinho, mas para qualquer crime de qualquer brasileiro. Vai abrir um precedente enorme aí e temos que aguardar para ver. Confesso que eu estou muito curioso para ver qual que é a decisão, como que o tribunal escapa dessas questões que foram bem apresentadas pela defesa do jogador. Dito isso, com tudo colocado em jogo aí muito bem tecnicamente pelo senhor, o senhor acredita, pelo que eu entendi, que o STJ deve ter uma análise mais liberal e deve aceitar essa transferência? Precisa ver, nós temos que esperar, né? O STJ sempre foi um tribunal muito técnico. Então, na técnica, ele tem 3 problemas.
A lei brasileira diz que só pode transferir a pena se for possível extradição, não é possível extradição de brasileiro nato. A lei brasileira diz que para ter a transferência e execução da pena tem que ter um tratado com a Itália ou promessa de reciprocidade, e ninguém está dizendo isso. A Itália não ofereceu promessa de reciprocidade para o Brasil, que significa, se o Brasil precisar da Itália, ela será recíproca conosco. A Itália não ofereceu esse documento. E o tratado internacional com a Itália diz que não pode transferir a execução da pena, outro empecilho. E a questão da norma da lei penal retroagir para prejudicar o réu. Estou bem curioso de ver como que o tribunal escapa dessas questões jurídicas que são colocadas. Veja que a lei de imigração ela tem uma redação muito ruim. O Congresso Nacional deveria refazer essa norma e talvez repensar as relações com a Itália, a diplomacia brasileira, ratificar um outro tratado com a Itália. Esse tratado é da década de 50, está plenamente em vigor, né? E é interessante, falava aqui há pouco, outro jornalista, que o Ministério Público Federal, no parecer que ele deu, ele alegou um tratado com a Itália. Mas olha que interessante, ele alegou um tratado de extradição, que diz que tem que reabrir o processo no Brasil. Não está em jogo extradição. Não é extradição que está em jogo, e a defesa pescou isso bem. Na defesa, eu li a defesa, não é extradição que está em jogo. Então, o Ministério Público, como custos legis, alega um tratado que não está sob decisão do tribunal. É um caso muito complicado. Tem 2 tratados com a Itália. Um sobre extradição, não é o caso, porque não pode extraditar brasileiro nato. E o outro tratado que diz que a cooperação internacional com a Itália compreende tudo, menos transferir a execução da pena. Doutor. Interessante. Vamos aguardar qual que é a decisão do tribunal. Estou bem curioso para saber também. Esses são os problemas jurídicos. Agora, então, se o tribunal disser sim, pode cumprir a pena aqui, ela não pode mudar, continua com a mesma condenação da Itália. E se disser não, o processo pode ser reaberto e aí sim tramitar por inteiro aqui no Brasil, voltando lá do começo na primeira instância, é isso? Outro problema. Não é o famoso artigo 100 da Lei de Imigração que está em debate? Esse artigo 100 diz o seguinte, que quando for possível solicitar a extradição executória, pode transferir a execução da pena, atendido o princípio do non bis in idem. Está claramente isso na lei brasileira. Ou seja, você não pode julgar a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Será que reabrindo um processo no Brasil ele não estaria sendo julgado novamente pelo mesmo fato? É um problema que nós vamos ter que enfrentar no futuro também, que a lei brasileira também coloca esse obstáculo. Parece que tudo está a favor do Robinho, viu? Em termos legais, em termos jurídicos. Mas a solução seria essa. Se o Superior Tribunal de Justiça nega a transferência, o que eu acho que não vai ocorrer, ele vai autorizar. Não sei com qual argumento, estou esperando para ver. Mas se negar, a ideia é reabrir um novo processo no Brasil, e com a justiça brasileira vai demorar 20 anos, talvez venha uma prescrição a isso, que eles não querem que aconteça, né? Porque o crime foi muito grave, né? Teve uma violação de um direito de uma vítima e realmente isso não pode ficar impune. Ocorre que a lei brasileira é que não está facilitando a questão da transferência e execução da pena. A questão é jurídica e é muito séria, né? Porque a lei foi mal feita e o tratado com a Itália também impede essa medida. Valério Mazzuoli. Obviamente, se o STJ negar, a solução seria o Ministério Público, com as provas emprestadas da Itália, ajuizar uma nova ação contra ele no Brasil, que vai ter outros empecilhos também. Inacreditável que possa acontecer isso que está explicando o Dr. Valério Mazzuoli, advogado especialista em Direito Internacional e professor da Universidade Federal do Mato Grosso, essa possibilidade do Robinho não cumprir a pena. Dr. Valério, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Eu agradeço. Um abraço, estou sempre à disposição.